Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma noite de quarta-feira para a gente ter uma conversa legal, né? Uma conversa gostosa, um bate-papo sobre nossos textos. O nosso convidado já chegou, já vamos. Hoje nós vamos falar sobre dois livros muito interessantes, né? Nosso amigo Tudo Marcelo. bem? Marcelo, boa noite. Então, eu estava dizendo para eles que Boa nós noite a temos, todos. nós temos dois textos. Na verdade, são 5 textos, porque são 4 livros do Jorge, né? São 4 livros, e aí você vai Isso. comentar. Então, assim, gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós somos o Profs que Lê. Eu sou a professora Cláudia Gomes, e nossa equipe 2021 é formada pela Adriana, pela Andréia, a Aline, a Dudu, a Elisângela e a Raquel. Algumas de nós moramos no Espírito Santo, outras em São Paulo, outras em Mato Grosso do Sul, outra no Pará, né? Hoje Legal. coincidiu que o Marcelo está no mesmo estado e cidade que eu, mas nós recebemos muitos convidados que estão, assim, o meu próximo convidado daqui a um mês, mais ou menos, ele está em BH, então, assim, é um trabalho que é o que a gente conversa, que essa pandemia, ela acabou nos aproximando, mesmo na distância, né? Talvez se não tivesse Verdade. pandemia, a gente não estaria no Profs que Leia, eu não estaria aqui conversando com o Marcelo, não é verdade? Que, assim, eu vou apresentar mais como Marcelo, o meu colega de trabalho, o meu amigo, né? E é, sobre ele, ele mesmo vai falar. Eu só quero dizer que ele é o Marcelo Mena, né? E que todos os alunos que já passaram por ele e eu conheci amam de paixão o professor de filosofia, né? Então eu É posso verdade. dizer isso com muita segurança, porque trabalhei com o Marcelo há alguns anos, e sempre que ele dava a aula e sempre que a gente ouvia os comentários era, nossa, que legal, nossa. Então Marcelo consegue trabalhar a filosofia de um jeito que os alunos não acham uma coisa muito longe, né? É professor de história, de teologia, antropologia e mais um monte de coisa que o Marcelo sempre está estudando, sempre está estudando. Então, assim, eu vou deixar o Marcelo se apresentar. Daqui a pouco, Marcelo, tem um amigo nosso aqui na live que ele faz umas fotos para a gente, depois ele faz uma organização que fica muito legal. Então eu combinei com ele que para a Legal. gente não esquecer, quando ele entrar, ele vai falar, e a gente vai fazer assim com os livros e ele vai tirar uma foto, tá bom? E ele faz um vídeo Ah, muito legal. legal depois, você vai ver, eu vou marcar para você ver, fica muito legal, tá bom? Muito legal. Tá joia. Então, eu deixo a palavra com o Marcelo, ele apresenta Jorge, ele se apresenta, depois a gente apresenta Jorge ao Hugo, e vamos nessa conversa, porque, na verdade, o Prof. Skilley é um grande bate-papo sobre o que é que te encanta e o que é que te encantou em determinadas leituras. Então vamos lá, Marcelo, fique à vontade. Você já é Obrigado. acostumado a fazer live, é a sua live, pode ficar à vontade. Tá joia. Obrigado, Cláudia. Para mim é um motivo de bastante alegria poder participar dessa live com você. A gente já se conhece há um bom tempo já, né? Trabalhamos junto, então. Mas graças a Deus, né? A gente tem aí participado, feito algumas coisas e graças a Deus eu falo assim, Deus tem abençoado a gente e tem dado força, Verdade, né? graças a Deus. É, me apresentar é uma coisa meio chata, né? Porque falar da gente é complicado. Mas assim, eu, eu vou aproveitar, vou me apresentar e já vou Isso, apresentando já, porque tá isso, tudo ligado, é tudo um contexto só, não é? verdade. Eu falo assim que desde de criança eu sempre fui apaixonado por leitura, não é? Eu falo que a culpa da leitura foi por causa de um primo meu. Ele ele era mais velho do que eu, na realidade ele era primo da minha mãe, né? E ele fazia coleção de gibi, de tanto da Turma da Mônica, do Turma do Tio Patinhas
também aqueles de faroeste, aqueles Uhum. livros e tudo. E ele sempre lia, ele estava sempre lendo. E ele fazia as coleções de gibi, as coisas, e ele passava para mim. Você gosta de ler? Começava a ler. Então eu era apaixonado por leitura. Eu falo que isso me incentivou bastante, né? Com certeza. A participar, querer ler, querer aprender um pouco mais. E eu falo assim que desde esse tempo, não é? Já a minha família toda era religiosa, sempre foram da igreja, meu avô era pastor de igreja, então eu sempre fui envolvido nessa parte religiosa também. Uhum. Acontece que eu falo assim, e aprendendo a ler, estudar e tudo mais, dentro da escola, quando surgiam os livros para ler, eu era apaixonado, eu queria entender tudo o que estava acontecendo, não é? A, cada leitura, cada coisa fazia a gente viajar. Eu falo que É, o livro ele faz a gente ir para outro mundo, não é? é verdade. Então, é uma coisa que realmente atrai, né? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre corri para ler e querer aprender. E dentro da parte religiosa, acabei entrando nessa também. Porque, como meu avô já era pastor, eu tenho uma estante aqui atrás, mas não chega a 10% do que a estante que ele tinha. Não é? Ah, Então, eu nossa. chegava, às vezes, na casa do meu avô, era uma estante enorme, com uns livros muito antigos. E meu avô, ele não tinha, na época, falava-se que era o quarto ano do fundamental, seria mais ou Isso, menos isso. Né? verdade, verdade. Então ele estudou até o quarto ano. Mas assim, para leitura, ele foi, eu digo que ele era um autodidata, porque ele corria atrás de estudar e tudo mais, então ele tinha um conhecimento muito grande. E a biblioteca dele era gigante. Até hoje eu ainda tenho uns livros dele que, quando ele faleceu, eu acabei ganhando, não é? Então, e eu via sempre ele estudando, sempre vendo coisas da Bíblia e tal. E eu lembro que um dia, é, a gente assim, conversando, eu era criança, tinha 10 11 Uhum. anos. Aí ele me apresentou, não sei se você chegou a conhecer, eu tinha um Novo Testamento de Gideões. Ah, com certeza. Com Aqui, ó. certeza. Um pequenininho, Ó, isso. isso, esse E aqui, iam ó. nas escolas entregar. Eu lembro disso. Isso, isso. Aí eu acabei ganhando um desse. Ele pegou e me deu de presente. E falou: isso aqui é para você ler. E eu falei, né, legal, queria falar. E daí eu lembro que minha avó já era mais radical. Meu avô mais É. era mente aberta, mas minha avó já era mais radical. Aí ela chegou e falou assim, ó, negócio de gibizinho é coisa do diabo, né? Aí eu falei, caramba, coisa do diabo, gibizinho. Falei, meu Deus, e agora? Né? E agora, eu Aí, só tô lendo isso. aí você vai ter que ler isso aqui. Eu falei, legal, né? Vamos ler. Aí você abre, cadê as figuras? Não tem figura. Aí você fala, não tem figura. Aí você fala, nossa, parece que do diabo é mais legal. Verdade. Então, aí eu falo assim, então havia essa questão, né, de parte religiosa, então você não podia É verdade. ficar lendo outros livros, gibi, essas coisas, era proibido. Então ficava uma coisa mais difícil. E eu ia na casa da minha avó, da minha outra avó, aí meu primo me dava um monte de caixas de gibi. Aí lá vinha eu Nossa. pecar, né? Porque eu falei, vou ler escondido. Então, aí eu falo assim, daí eu comecei, né? Peguei esse livrinho, comecei a ler e comecei, porque assim, uma coisa que eu falo que é bastante importante na escola, principalmente para as crianças, a leitura ela é fundamental, não é? Que nem eu vejo hoje as crianças que pegam, a professora passa livro para eles e eles têm que ler e depois fazer essa interpretação. Uhum. Como isso realmente é importante, não é? Porque eu falo assim de quando eu era criança aprender essa interpretação. A partir do momento que eu peguei o Novo Testamento e comecei a ler, eu já trazia algumas interpretações, já entendia o que realmente estava Aham. acontecendo naquele contexto. Só quando surgiam algumas palavras mais difíceis, aí eu corri atrás do meu pai. Eu tinha o quê? Ah. 11, 12 anos. E ele chegava, explicava algumas coisas. Aí eu falava assim, pai, a hora que eu terminei de ler todo o Novo Testamento, eu falei, pai, e acabou? Acabou a história aqui e não tem mais? Ele falou, não, tem o Antigo. Eu falei, antigo? Tem o Antigo Testamento. A hora que eu olhei o Antigo Testamento, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas Ah.
acabei aprendendo a ler e buscando. Então você acaba, eu falo, por isso que é importante a leitura, porque ela te traz interpretações, ela Uhum, faz com que você comece a compreender, entender o com fato que está escrito certeza. e tudo. E isso foi um grande problema para mim. Por quê? Dentro da igreja, você imagine, eu já sou crítico, desde criança sempre fui crítico, não é? Então, às vezes eu ouvi uma pregação, ouvi alguma coisa sendo falada, e eu falo, mas não tá assim. Não foi assim que eu entendi, não é? Aham, Tá meio diferente. Mas a gente respeitava. Mas eu sempre questionava. Eu lembro uhum. que uma vez a gente tinha uma escola chamada Escola Dominical, né? E eu participava, eu gostava de aprender. Só que eu fazia muita pergunta. Porque Isso, eu ficava em dúvida, eu queria entender, queria saber, né? isso. E aí um dia o professor pegou e falou assim para mim, então, se é que você quer saber tanta coisa, vai conversar com o pastor. Aí eu fui, né? Fui conversar com o pastor, comecei a perguntar, o pastor falou assim, já sei como resolver o seu problema. Falei, opa. Falei, acho que ele vai me dar um livro, vai dar alguma coisa. Você vai dar aula. Hã? Como assim? Como assim? Eu falei, eu tinha É. 16 anos. Eu tinha 16 anos. Como assim vou dar aula? Não, porque é só assim você vai aprender mais. Falei, meu Deus. E na realidade foi a verdade. Ele me jogou numa sala de aula com um monte de gente. E aí as pessoas começavam a fazer perguntas. Eu falava, não sei, não sei, eu vou buscar saber. E naquela época não tinha Google, não tinha nada disso, né? Aham, é verdade. Então, e eu falo assim, então eu me tornei muito crítico, me tornei muito leitor e aprender realmente mexer com, principalmente a questão religiosa, entender, buscar. Fui fazer a faculdade de teologia, não Uhum. queria, mas me convidaram, falei, então eu vou fazer. E Então fui vou. fazer. Foi quando realmente abriu a minha mente que eu falo assim, eu tive um professor excelente, excelente. Ele era da igreja metodista e as aulas dele era assim fantástica, fantástica. Fazia a gente viajar. Eu amava a aula dele. Mas aí logo ele casou, ele era um jovem, casou, e a igreja mandou ele como missionário para a África. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tinha um tanto conhecimento, mandou lá para a África. Mas era um homem que tinha muito conhecimento. E ele me deixou muita coisa para ler, para estudar e tal, e eu sempre comecei. E nesse ponto eu falo assim, aí eu comecei a ter certos questionamentos, porque eu falo assim que eu até como eu brinquei com as crianças esses dias na aula de história, porque eu falo assim, você tem de um lado a ciência e do outro lado você tem a parte religiosa. As duas, numa época, foram amigas. A ciência e a Isso. religião, nossa, eram amigas que não se largavam. Para onde ia, uma estava junto com a outra. Mas no meio do caminho, uma arrumou intriga com a outra. Se separaram as duas. Então agora uma não pode ver a outra pintada nem de ouro. Né? Que as duas se separaram. Ciência e religião se separaram. Agora o que acontece? A religião começava a falar mal da ciência. E a ciência falando mal da religião. Então houve essa separação. Só que o interessante é que a ciência ficou tão, eu falo assim, ficou tão revoltada com a religião que ela não aceitava mais nada da parte religiosa. Eu falo que hoje, por exemplo, nós temos a Bíblia e a ciência também não aceita qualquer pensamento que seja ligado à questão bíblica justamente por causa dessa separação. E também a religião também se segurou na Bíblia e falou, não, o que a ciência fala é tudo mentira, esquece. Então começa a ter esses atritos, né? Eu até brinquei com as crianças e falei assim, então assim, elas nunca vão se dar bem. Não adianta, gente, por mais que tente juntar as duas, não vai. Junta. Elas vão estar sempre brigando. Agora, o que não pode é a gente entrar nessa briga, Exatamente. não é? Eu não posso entrar nessa briga. Eu não posso nem defender um lado nem defender o outro, porque senão eu arrumo encrenca com uma e uma encrenca com o outro. Falei, então vamos ser amigos das duas, e o que Isso. elas falarem a gente vai tentando entender, não é? E aí foi o que eu, na época, eu pensei, eu falei, eu quero escrever um livro. Eu tinha desejo de escrever um livro, fazer isso lá em 2006, 2007. Falei, eu quero fazer um livro pensando nisso. Pegar o que
por exemplo, o que a ciência traz, né, dos novos achados arqueológicos, de assuntos, e Aham. colocar junto e basear no que tem na Bíblia, porque a nossa questão de fé é independente, nós temos que ter uma certa caminhada, vamos assim dizer, e ver o que, que as duas podem, assim, vamos tentar achar um ponto em comum que as duas tenham. E aí, vocês me desculpem da tosse, que eu ainda estou sarando, tá? Tranquilo. Nós estamos numa distância segura. É, graças a Deus, né? Então, então eu falo assim, aí a gente começou a pensar nisso e comecei a escrever num caderno. E que eu Uhum. lembro que eu trabalhava na Flextronics, então às vezes na hora do almoço, às vezes eu preparava, pegava, carregava uma biblinha do lado e tal, e chegava na hora do almoço e eu começava a anotar. Eu falava, eu vou escrever um livro baseado na ciência e tudo, e pegando coisas da Bíblia e tal, e comecei a fazer essa junção dessas coisas. E Uhum. já tinha escrito bastante coisa. Aí um dia eu estava conversando com algumas pessoas, né, que também faziam parte da teologia, tudo. Aí um dia o rapaz falou assim, ai, uma coisa que eu não suporto. Eu falei, o quê? Ah, esses livros de teologia, as pessoas defendendo uma tese. Ai, é tão cansativo, é tão ruim, não dá para ler. Aí eu falei, caramba, eu estou justamente pensando em fazer um livro para defender uma tese. E o cara fala um negócio desse, eu fiquei, falei, caramba, pior que ninguém lê, não é? Uhum. Eu falo, por mais que você tenha livros e tudo, se Aham. você não for estudante da área, as pessoas não vão querer. Falei, daí parei, falei, nossa, não sei o que fazer. Aí eu lembro que um dia eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu quero escrever esse livro, mas eu quero pensar de uma forma diferente, fazer algo que realmente chame a atenção e que as pessoas possam gostar e fazer isso, né? E querer gostar de ler. Aí, daí um dia nós pegamos, falamos, vamos fazer uma viagem, fomos para São Miguel Arcanjo. E a gente tinha um chalezinho que ficava lá para a gente andar na mata, tal. Eu sempre gostei de Uhum. fazer essa caminhada na mata. Falei, vamos marcamos um dia e fomos para lá. Quando eu estava indo com o carro, e eu comentando com a minha esposa e falando sobre o livro, que eu pensei que a gente podia fazer e tal. Aí, tô indo com o carro, teve um momento que eu tive que parar, porque já eram umas ruínas bem estreitas, e tinha um barranco de grama, né, de um lado e barranco de grama do outro lado. E eu parei porque tinha umas crianças que estavam descendo o barranco de um lado com papelão. Você viu que você pega, que senta no Aham. papelão e desce a grama? E vai, Aham. né? E eu vi aquilo. E eu parei um pouco o carro, porque eu falei, senão ia atropelar, porque eles não estavam nem aí. Eles pegavam, desciam o primeiro barranco e já descia para o outro. Só que o outro barranco era muito mais alto. Era muito Sim. mais fundo, assim, de olhando da estrada, né? Aí o menino veio correndo, catou o papelão e gritou assim: Vamos nessa aventura, Jorge! E pegou e desceu o Nossa, barranco. Naquela hora, eu falo assim que foi como se fosse uma tira, iluminação. Marcelo! Foi uma iluminação. Eu falei, vamos nessa aventura, Jorge. Eu olhei para minha esposa e falei assim: tá aí. Ela falou o quê? O livro. O livro vai ser As Aventuras de Jorge. Aí, Gente! falei, como assim? Aí, na hora que chegamos no chalé, já peguei o caderno e já comecei a escrever. Falei, já está tudo na minha mente, já sei o que fazer. Falei, todas as ideias que eu fiz na questão ciência e questão bíblica, eu vou juntar e vou fazer uma ficção. Vou fazer uma história fictícia. No caso, eu não tinha o personagem, agora surgiu, que é o Agora, Jorge, e vou colocar tudo isso no livro. E comecei. E aí comecei a escrever. Ainda na época eu fazia tudo à mão para depois jogar no computador. Hoje, nossa, graças a Deus, já faço direto no computador, que é mais fácil. é Mas era verdade. tudo na mão, porque conforme ia fluindo, eu já ia escrevendo. E aí, fiz isso. E o que era o Jorge? Na realidade, muita gente fala assim: ah, você é o Jorge? Falo às vezes. É, com certeza. Às vezes, não é? Tem o Jorge, tem o Simon, né? Que o Simon é um professor. Eu falo assim, às vezes eu sou o Simon, às vezes eu sou o tio do Jorge, eu sou o pai do Jorge. Então a gente acaba vendo cada personagem certas Uhum. situações que a gente também passou, não é? E a minha ideia foi justamente pegar a época da adolescência, pegar um menino na adolescência, quando você entra nesse conflito
entre questão religiosa e questão escola-ciência. Em quem Entendi. devo acreditar? Não é? Em que parte eu devo aceitar? Quem está falando a verdade? E aí eu peguei e falei assim, é isso que eu vou fazer. Aí coloquei o Jorge é um adolescente, começa como adolescente, não é? Como todo adolescente apaixonado, não é? Buscando uma menina que ele possa, dentro da escola, que ele Ah, possa se encaixar, e mal sabe ele que a menina que ele está apaixonado, tem uma que está apaixonada por ele e ele não sabe. E aí ele acaba participando de certos eventos dentro da escola, com uhum. colegas, e muita gente que lê o livro chega a dizer assim, nossa, você me fez voltar lá atrás, quando eu estava na escola. Falei, esse era o meu Imagina. objetivo, né? E o Jorge ele acaba entrando nesse conflito, porque na escola ele aprende a ciência e na igreja ele é obrigado a aprender a religião, né? Uhum. E o pai dele é muito carola, né? Aí eu falo assim que eu lembro que, principalmente alguns parentes que eram muito carola, muito, sabe, aquela coisa exagerada. E eu falo assim, eu pinto hoje esses caras desse jeito, né? E aí coloquei o Jorge numa situação, justamente da família muito religiosa, e Jorge está perdido. E por causa no caso do professor Simon, né, que acaba se encontrando, o professor Simon é um excluído da igreja, porque quando eu falava a verdade foi afastado e colocado para fora, por isso que eu falo que hoje eu sou um Simon também, né? É verdade. Pelo pouco que eu sei, é verdade. Então, assim, a gente acaba se identificando com cada É. parte, né? Aham. Mas na realidade, o próprio professor Simon, eu me fez lembrar um professor que eu tive, principalmente no ensino, foi no ensino médio. Ele era professor de biologia. E ele também era muito religioso. Mas ele conseguia, assim, com uma certa maestria, falar sobre biologia e colocar assuntos bíblicos junto, que eu fiquei assim, nossa, fascinado por ele. Os outros alunos ficavam revoltados. Ah, agora tem que aprender Bíblia, agora tem que estudar Bíblia, né? Mas ele nada, ele não fazia, não queria que você estudasse Bíblia, ele queria só mostrar que a ciência e a Bíblia podiam caminhar junto. E eu fiquei apaixonado por isso. Então eu aproveitei isso e joguei no Simon, não é? Nossa. E o Simon é esse cientista, só que esse cientista ele fez uma máquina do tempo. E o Jorge vai viajar no tempo com esse Simon. Os pais do Jorge ficam revoltados porque ele está andando com o Simon. E aí o Jorge também é excluído. O pai coloca ele para fora de casa justamente porque está andando com o herege, não é? E eles acabam viajando no tempo. E nessa viagem do tempo é aí que entra a ciência e coisas da religião. Né? Porque hoje muita gente defende a questão que foi Adão e Eva que surgiu tudo. E na realidade Uhum. não foi. Né? E a Bíblia mostra bem claro isso também. É, Então Marcelo, através daqui a pouco disso. vou derrubar a nossa live se continuar falando isso, hein? O Jorge fala assim, olha só que legal, porque o Jorge, de uma certa forma, se eu entrasse direto com tese, batendo em cima, muita gente Isso, ia ficar revoltado comigo. Já tem com gente, tanta certeza. gente revoltada já. Mas eu falo assim, mas o Jorge ele é muito bacana porque ele vai devagarzinho, ele vai quebrando os paradigmas de uma forma que a Uhum. pessoa vai gostando. Quando Ai, ela que vê, ela fala, nossa, que coisa, tal. E ele viaja no tempo, ele vai encontrar pessoas que viveram no tempo, na época dos dinossauros, pessoas que viveram antes de Adão, civilizações que viveram e existiram. E aí ele vai comentando com o Simon, né, e eles vão passando por essas situações, e o Simon aham. também vai dando explicações para ele com a Bíblia. Então, ele vai Nossa. falando, não, isso aí está escrito em tal lugar, olha, isso aqui também. Então, vira um texto, assim, então, Aham. e o meu pensamento era justamente fazer um texto simples, um texto que as pessoas entendessem o que estava escrito, não é? Porque não adianta escrever tão chique, tão formoso, que depois a pessoa, a criança mesmo, ou o adolescente vai ler, vai falar, ah, que livro chato, ah, que livro tonto, É, não é? verdade. Então a minha ideia era essa, fazer isso acontecer com o Jorge. E aí o Jorge ele entra nessa viagem, ele acaba dentro dessa viagem, ele acaba encontrando-se com Jesus pessoalmente, não é?
E o Jesus não é nada aquilo do que se pinta, não é? Que ele achava que Jesus era aquele cara revoltado, que qualquer coisa já mandava para o inferno, não é? Porque você lê Muita um gibi, gente você vai para o acredita. inferno. As pessoas pintam de um jeito que falam assim, se fizer isso vai para o inferno e tal. Tudo era tudo, vai para o inferno, vai para o inferno. Isso. Então você ia para a igreja com medo de ir para o inferno ainda. Então, e o Jorge, ele acaba encontrando com Jesus, ele percebe que é totalmente diferente daquilo que foi pintado, não é? Aham. E quando ele volta da viagem, ele resolve alguns problemas que Jesus pede para que ele resolva, não é? E assim acontece esse primeiro livro, que é esse livro aqui, ó, né? As Aventuras de Jorge. Nossa, O que legal. primeiro que eu escrevi, que esse aqui já foi a segunda edição. O Aham. primeiro que eu fiz, a capa a gente ainda não tinha ideia de como fazer. Aí eu pedi na gráfica, pedi pro rapaz, o rapaz fez na hora lá tudo. E aí eu peguei e comecei. Eu falo vender livro, eu não sei vender livro. Porque se a pessoa fala assim, você tem um livro, você não pode me dar? Eu dou. Tô. Porque eu fico com dó, eu falo assim, não, que no Brasil é muito caro o livro, não é? E às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto comprar, mas agora eu tô sem dinheiro. Não, compra, pode levar, leva, é presente, é presente. Aí minha esposa Gente. falava assim, viu, mas você não vai ficar rico nunca. Eu falei, mas não importa, né? E aí, eu comecei a distribuir. Aí quando eu fui buscar na gráfica os livros, os primeiros livros, né? Aí o rapaz da gráfica falou assim, rapaz, esse livro tá muito legal. Eu falei, você leu? Eu falei, eu comecei a ler por causa da menina que trabalha lá dentro. Eu falei, por quê? Ela falou assim, a hora que começou a passar nas prensas, tudo, ela começou a ler. Aí ela falou assim, nossa, você começa a ler, você não consegue parar, você quer saber o final. E aí que entra o X da questão. Não tem final. O Ai, final gente, continua. não tem final. O final continua no outro livro. Eu já deixei já amarrado para o outro livro. Ah, Aí quando lancei tudo, o pessoal que leu gostou e começou a comentar. As meninas em casa também falaram, nossa, pai, tá muito legal. E o que é bacana, que nem eu, por exemplo, tinha uma professora, que era professora da minha filha, e ela estava afastada da igreja, ela era da igreja presbiteriana. Justamente ela passou o que o Jorge passou. E a minha filha nossa. falou para ela, falou assim, professora, você não quer ler esse livro? E deu para ela o livro. Como eu falei, eu Aham. gosto de dar o livro, né? Aí ela leu e ela falou assim, nossa, fale pro seu pai que eu me identifiquei com o Jorge, porque eu passei o que o Jorge passou, não é? E aí o que fala assim, o que foi Gente. legal, ela voltou para a igreja, hoje ela entende diferente, então foi muito bacana. Ela era professora de ciências na escola, Nossa, que legal, Marcelo. muito legal. Muito. E teve uma vizinha nossa aqui também que quando o filho dela faleceu, ela já tinha mais de 70 anos, e o filho dela acabou falecendo num acidente, e nós fomos, né, no velório, e quando entramos no velório, ela me chamou, a mãe me chamou, né, e o filho dela estava lá, sendo velado, ela me chamou, vem cá, preciso falar com você. Falei, tá bom, fui conversar com ela, né, falei meus sentimentos, tudo, ela Aham. falou, olha, eu só estou bem assim, só estou conseguindo lidar com as coisas porque eu li o teu livro. Aí eu fiquei, Sim. falei, como assim? Ela falou assim, porque no seu livro mostra bem claro que existe esperança depois disso. E eu acredito nessa esperança. Nossa, Marcelo. Ela falou assim, e você deixou marcado lá, até o Jorge fala, que Jesus falou por Jorge, que Deus nunca recolhe um fruto que não esteja maduro. Então, se meu filho foi, porque o fruto estava maduro. Então, isso Nossa. confortou meu coração. Eu falei, poxa, quando que você vai imaginar uma situação dessa, não é? É isso. Não E pode aí eu fazer a pessoa que deixei. está recebendo chorar, tá, Marcelo? Porque senão fica estranho aqui, ó. Vai ficar brilhando demais o olho. Para de graça. Mas falei, mas eu falo assim, não foi, não houve essa intenção, mas automaticamente Automática. acabou acontecendo, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu falei assim, deixei amarrado já o Jorge para o segundo, Aham. porque eu já tinha uma ideia do que seria para o segundo livro. E aí eu lancei o segundo. Só que antes de eu lançar o segundo, eu peguei, porque assim, já estava naquele. Eu falo, isso foi em 2011, quando eu lancei. Uhum. Agora, esse ano vai fazer 10 anos que a gente 10 lançou o anos. Jorge 1. 10 Nossa, anos.
Que legal. Então, são 4 livros. Eu vou falar assim que agora eu vou juntar uma coletânea só, né? E fazer uma capa dura, bonitinha, de colecionador, Nossa, né? vai ficar muito lindo, vai ficar muito Vai lindo. ficar da hora, vai ficar da hora. Aí, e o que foi legal, porque assim, essa capa, a capa dos livros, é a minha filha que faz. Qual dela? Ela, a Maria-Elisa, Gente, ela trabalha na ciência da computação, acho que ela tá até aí na live. tá, E se eu não tiver. ela tá ela faz ciência da computação e ela começou a me lidar com parte gráfica. Daí ela falou assim, pai, eu vou fazer uma capa boa pro Jorge. E fez essa capa aqui, linda, maravilhosa, com o Muito, muito, dinossauro aqui na frente, né? com certeza. Aí, e a Débora virou minha corretora, não é? Muito bom, Eu muito mando para bom. ela que corrige, ela que acerta tudo, questão as palavras, tudo bonitinho, deixa tudo no jeitinho, né? Uhum. E aí, lancei o primeiro, aí o que que eu fiz? Aí eu falei, poxa, mas vender livro é difícil, porque o livro é muito caro. No Brasil, o livro é muito caro. Muito, Eu falei, muito. eu vou disponibilizar gratuitamente na internet. Daí minha esposa falou assim, mãe, aí você não vai ganhar dinheiro, porque daí todo mundo vai baixar. Aí eu falei assim, olha, mais vale um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. Ai, ai. Eu falei, mais vale um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. Aí ela falou, ah, você é doido. E eu peguei e pus. Quando eu coloquei na internet, eu lembro que em questão de dias já tinham mais de 1000 livros baixados. Então, quer Nossa, dizer, você tem um outro grupo de pessoas hoje na internet que prefere baixar no computador, baixar no exatamente celular, que fica mais fácil, né, no tablet. isso. E começou. De repente, um dia, eu recebo um e-mail de uma editora americana. E tava tudo em inglês, eu não entendo Aham. muita coisa em inglês, né? Nós dois no The Book Quase tudo. Table, Aí recebi o e-mail, aí eu mandei para Débora, porque é a professora de inglês, lógico. eu mandei para ela. Ela falou assim, pai, a editora tá querendo o seu livro para poder imprimir lá nos Estados Unidos. Falei, você tá Gente, brincando? que legal! A editora Starbucks. Aí fiz o contrato, assinamos o contrato, tudo, mandei para eles, eles começaram a distribuir nos Estados Unidos. Então, Caramba! foi um negócio assim que até eu falei para minha esposa, tá vendo? Ó? Mais vale um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. Gente, Marcelo, isso eu não conhecia essa história, eu não sabia. É, foi muito Que le- legal, foi muito legal. Nossa! E aí, eu falo assim, daí teve já a ramificação pro segundo, né? Já ficou preso Isso. pro segundo. Aí lancei o segundo, que aí o segundo, eu já me baseei em alguns pontos, principalmente na questão de Salomão, o rei Salomão, os tesouros de Salomão, né? Aí eu Nossa, lancei As Aventuras de Jorge na busca dos imortais. Quem são esses imortais, né? cara. Que estão nos nossos dias hoje. É, eu falo assim, é uma questão de mistério, uma questão de situações em que o Jorge vai passar e Jorge vai crescendo com isso, não é? E aí também na busca dos imortais, Jorge esclarece outro ponto que eu tinha maior dúvida, que é a questão de quantos céus existem, não é? Nossa, gente. A questão de cada patamar celestial. E aí Jorge viaja em todos os patamares. É muito legal. Aí, Imagino. e aí Jorge conhece outras coisas, descobre coisas sobre si que ninguém sabia. Quando ele descobre coisas sobre ele, eu falo que essa foi a parte mais emocionante. Porque assim, o livro do Jorge você ri do começo ao fim, né? Porque é piada em cima de piada. Parece É, o, é- parece o escritor, né, Marcelo? o mais bacana é você ver o Jorge encontrando com o Lúcifer e ele chamando o Lúcifer de calça curta. Então tem vários episódios assim que você ri muito, é muito cheio de piada. Aham. E aí eu falo assim, no segundo também. Aí até quem leu depois gostou e falou Uhum. assim, nossa, você ri e você chora. Porque você ri da situação, mas você chora pela situação que ele está passando, não é? Então acaba juntando tudo isso.
Uhum. Aí foi muito legal também. Aí no terceiro livro, o meu propósito, que também, o segundo também não Não fecha, né? Um fechou. amarrado com o outro. Eita! Aí, no terceiro livro, eu já vou falar um pouquinho sobre viagens espaciais, não é? Quem seriam os extraterrestres? Como que, será que realmente existem outros planetas, outros seres fora da Terra, não é? E o que que a Bíblia fala? Então, através disso, o Jorge também vai viajar para outros planetas, através da Gente, máquina do do tempo lá. Simon, e o Simon tá junto, o Simon vai junto no pacote, né? E aí eles viajam, vão para outro planeta, vão entender como funciona, e no retorno deles, eles acabam indo parar numa outra época, numa época do futuro. Então ele já vai entrar sobre alguns pensamentos apocalípticos já, sobre a questão de alguns eventos que vão ocorrer no futuro, e eles estão presentes, vendo o que realmente está acontecendo. Nossa. E depois eu já deixo preso também para o quarto e último livro, porque senão Ah, não ia terminar. né? Aí nesse último, na realidade, o Jorge ele vai voltar para a época de Adão. Vai conhecer Adão, vai conhecer Eva, vai conhecer como era a situação na época de Adão e Eva. E o que é engraçado que tem a Sandra, que é a amiga do Jorge, Hum. e ela viaja também junto com ele nessa viagem aí e acaba percebendo que Adão era muito machista. Adão era machista demais. E ela Hum. começa a arrumar encrenca na situação lá, porque ela já tem uma mente mais avançada, né? É, eu tenho muita vontade de conhecer Adão. Tem um negócio para resolver com ele também. Verdade. Quero resolver as coisinhas com esse moço. Né? Então, aí fiz esse último, ele viaja e vai esclarecer outros pontos, e Jorge já realmente fala assim, você lendo desde o começo, o primeiro, até o último, você vai ver a evolução do Jorge. Ele de adolescente se tornando um homem maduro. Então, e tudo que aconteceu foi justamente os eventos, a maneira como ele viajou, como ele considerou, tudo que houve, Jorge vai crescendo. E eu falo que quem lê se identifica com o Jorge porque passa pelas mesmas situações, não é? Uhum. Cada luta, cada dificuldade, cada problema, nada mais é do que lições de vida para nós, para podermos realmente nos amadurecer, realmente termos uma mente diferente, uma mente mais Com aberta, certeza. não sermos mais aquele infantil lá atrás, não é? Mas agora você tem responsabilidades, você já tem outras atitudes, outros Isso, comportamentos, não é? exatamente. Então o Jorge, nesses 4 livros, ele vai crescendo, não é? E a gente cresce junto com ele, Com porque vai certeza. aprendendo cada evento, cada situação. Eu falo assim, até as pessoas que lidam juntamente com o Jorge ali começam a perceber que a religião, ela muitas vezes prende, ela coloca julgo sobre as pessoas que impedem, a realidade é essa, impedem de conhecer esse verdadeiro Deus, esse Deus que realmente é maravilhoso, um Deus que é fantástico, que fala com a gente, que, sabe, Verdade. abre as portas para a gente. Quando você menos imagina, ele está lá fazendo situações ocorrerem na vida da gente, coloca às vezes crianças, pessoas, não é? Eu falo que uma vez eu estava numa situação tão difícil, tão complicada, que a minha mente estava de tanta dificuldade e problemas, e uma menina, uma criança, acho que de 7, ela estava com 7, 8 anos, e ela tinha uma certa deficiência, é, no caso mental, Uhum. e os pais lidavam bastante, lutavam bastante com ela, mas graças a Deus hoje está bem melhor. Mas ela tinha 7, 8 anos e ela tinha muita dificuldade, às vezes até estar na igreja. E eu lembro que eu estava sentado e ela veio até mim. Ela veio até mim, ela botou a mão assim perto de mim, apontou o dedinho para mim e falou assim: Olha, Deus está com você. O que você está pensando? Não precisa Nossa. ficar pensando assim. Nossa, aquilo foi, eu falei, meu É, Deus do céu, né? Deus usa quem ele realmente quer, quem na hora que ele precisa. Então isso marcou muito para mim. Então eu falo assim,
Às vezes a gente passa dias, momentos das nossas vidas tão preocupado com as coisas terrenas, com as coisas terrestres, né? E saber como realmente resolver, como fazer, e a gente esquece que realmente existe um Deus que está ali nos orientando para nos ajudar, nos fortalecer. Verdade, E eu falo que verdade. o Jorge é isso, o Jorge ele faz isso acontecer, não é? E eu Deixa falo eu só depois ler que eu uma falo, coisa aqui, Marcelo, que eu gostei muito. pode Alguém ler. escreveu, a Dena Furini escreveu assim: seria Marcelo o Júlio Verne das aventuras bíblicas? Curiosa para ler os escritos do Marcelo. Olha aí, Marcelo. As Legal, minhas legal. filhas aqui, duas professoras do nosso grupo já falaram que querem os 4 livros. Depois eu vou entrar, vou conversar com você em particular para a gente ver como é que faz isso. Não, Né? tranquilo. Eu falo, entrou no meu site, tem lá todo o link. Eu até tenho um outro que foi assim, a gente fez o. Hã? Você disponibilizou os 4 para quem Não, quiser. eu tenho acho que o um, o 2, eu não lembro agora se o 3 também tá. Eu acho que o 3 também tá para download, também dá para fazer. E só o quarto que ainda não. O quarto ainda. Eu falei, eu tô tentando ver se eu ganho dinheirinho em cima ainda. É bom, né, Marcelo? É bom, né? Nós temos uma poetisa no nosso grupo também, e ela sabe É, exatamente o que é essa questão de não ganha dinheiro não escrevendo, né, ganha, Marcelo? não, não ganha. Ela Eu tava, eu falo estava que conversando sobre isso com ela um dia desse. você escritor é um hobby. Eu falo que é um hobby. Eu falo assim, gostei muito de escrever o Jorge, eu sou apaixonado pelo Jorge porque eu sou o dono, né? Então, é difícil falar que não gosta, né? Mas teve um momento, eu falo assim, que tem hora que você surge algumas ideias. Eu tenho outros projetos também. Já Uhum. estou escrevendo um outro livro também de ficção. Ai, que É, bom. e quando eu peguei a gripe, eu falei, Jesus amado, eu falei, Senhor, que não seja Covid, Senhor, porque eu preciso terminar meu livro que eu comecei. Aí acho que Deus me atendeu e falou assim, tá bom, vai ser só uma gripe. Aí eu falei, que bom. Que bom, que bom. Então eu preciso terminar esse livro agora. Que eu comecei também, vai ser muito bacana. E eu falo assim, nesse meio, eu falo, tem hora que você tem algumas ideias, e eu escrevi um livro em questão de um mês e meio. Um mês e meio surgiu uma ideia, eu escrevi. Que é esse livro Uhum. aqui, ó. A Cristalem. Né? Ai, tem uma aluna perguntando como nasceu a ideia da Cristale. Ela escreveu. É verdade? Ela E escreveu perguntando. a Cristalem foi uma ideia assim. Eu vi uma criança, na realidade eu vi uma criança, e eu li essa criança, eu olhei essa criança e falei, meu Deus, essa criança não é desse mundo. Surgiu a ideia. Porque eu olhando a criança, eu falo assim, falei, meu Deus, essa criança ela é tão bonita, tão perfeitinha, não é? Ela não é desse mundo. Veio na minha mente, opa, surgiu toda a ideia da história da Cristalin, não Nossa, é? E a Cristalin, ela é uma menina híbrida, não é? Que ela é entre um extraterrestre e um ser humano. gente. Então, é uma viagem, é uma viagem. Então, quando ela chega na Terra, ela vai ser perseguida e tal, tem um monte de coisa. Daí eu não posso falar porque hoje era só as aventuras de Jorge. E nada de fechar a história. Tem uma amiga nossa que é a Dudu, que ela adora ficar, conta tudo, conta tudo. Não, não tem nada de contar tudo. Não, não dá. E o bom é que eu falo assim, a Cristalin, eu falo que é o livro que eu tenho vendido bastante também, porque como ele é um livro só, né, o Jorge você vai ter que a pessoa São fica brava porque 4. termina. Teve esses Isso. dias uma mãe que me ligou e falou assim, viu, como é que eu faço para conseguir o outro livro? Porque minha filha acabou de terminar esse aqui e agora ela fala que tem outro. Aí eu mandei mensagem para ela e falei assim, pior que não tem só outro, tem mais dois do outro ainda. É. Então, e a Cristália, eu falo que é um livro que foi assim, eu escrevi ela em um mês e meio. Foi um mês e meio eu escrevi o livro da Cristália. E ficou muito bom também. É um livro que eu tenho vendido bastante. Esse eu falo que eu tenho vendido bastante mesmo. Até teve Uhum. uma escola em São Paulo que comprou para os alunos para a escola. Que Eu bom. acho que eles vão tratar sobre um assunto a respeito disso. Eles compraram e falaram assim, foi um pacote de livros vendidos para Sim. lá. Então eu achei muito legal. Que bom, Marcelo. Muito bom. Mais vale um bêbado conhecido que um Vale. alcoólatra anônimo, não é? É verdade, é verdade. Então, assim, o
Jorge vive as suas aventuras, né? E É aí a verdade. gente tem o Hugo Cabret com uma invenção que veio conhecer o Jorge também, né? Uhum. Então, é um livro da Bria Selznick, deve ser assim o sobrenome dela, se não for ficar sendo, né? Na verdade é Brian, ele. Então, assim, quem é o Jorge? Jorge é um menino que Jorge, olha eu, Jorge, Hugo, quem é o Hugo? Para! Não, o Jorge é do Marcelo. Não tem nada de Jorge aqui. Desculpa aí, Hugo, desculpa aí. gente, o Marcelo fica contando, a gente fica. Hum. Então, quem é o Hugo? Hugo é um menino, provavelmente como o Jorge, né? Que, olha lá, a Elisângela está falando, conta tudo, Marcelo. Não, não conta. Então, então o Hugo é um menino como o Jorge, né? Que tava tudo bem, aparentemente, e que de repente perde o pai. Um pai carinhoso, um pai que cuidava dele, um pai que trabalhava no museu. O Hugo é um menino encantado por esse mundo de museu, de teatro. O pai conta muitas histórias de cinema, né? Só que um dia trabalhando no sótão do museu, e esse livro a gente está. Eu estudei esse bimestre inteiro com os alunos na nova escola, né? Foi uma indicação. Quando eu cheguei para a escola, esse livro já tinha sido indicado e eu amei. É um livro que conta a história, tem o texto, Marcelo, e as imagens continuam o Olha, texto. É maravilhoso. que da Então, hora. as imagens, o texto continua nas imagens. Então, assim, tem 5 folhas de texto e umas 5, 10 folhas de imagem, mas que você presta atenção, porque senão você perde o fio da meada da história. Então, foi uma grande sacada, né? Então, assim, e aí eu tive uma aluna que perguntou, que agora que terminou o livro, eu abri para os questionamentos dele, e uma aluna questionava por que esse livro, essas imagens preto e branco? Por que que não podia ser colorida, né? E aí eu falei para ela, a gente conversando, até segunda, terça-feira a gente conversando, eu expliquei para ela que provavelmente, se essas imagens fossem coloridas, elas suplantariam o texto escrito, É. né? Então a pessoa que pensou nessas imagens preto e branco, ela provavelmente, eu acredito, que ela tenha entendido que um livro totalmente de imagens coloridas ia suplantar o texto, visto que as imagens dão continuidade para o texto. Né? É verdade. Então, assim, o Hugo é um menino que está tudo muito bem, e aí o pai morre num incêndio no museu. Por quê? Porque o pai está trabalhando no museu e descobre um autômato, que na verdade é um robô, né? E é um robô em forma de homem. E ele fica encantado, ele começa a anotar tudo no caderninho sobre o autômato e começa a consertar. Porque eles querem descobrir o que é que esse robô é capaz de fazer. Só que aí, ele e o Hugo estão muito ansiosos para que esse consertar finalize. E tudo que ele anota, ele colocou no caderninho e entregou para o Hugo, pediu para o Hugo guardar. Só que nesse dia ele estava tão envolvido no conserto do autômato que a pessoa responsável por fechar o museu não sabia que ele estava lá dentro. Fechou o museu, houve um incêndio, que no livro não explica de onde surgiu esse incêndio, e infelizmente o pai do Hugo veio a falecer. Então o Hugo ficou esperando a noite inteira, o pai não apareceu, e quando foi pela manhã, ele é acordado por um tio, que é alcoólatra, chega para ele, fala para ele, seu pai morreu e agora quem vai cuidar de você sou eu. Simples assim. Pega Hugo pela mão e leva embora. Para morar com ele, onde? Numa casa? Não. Num quarto, numa estação onde ele morava, porque ele era a pessoa responsável por consertar os relógios da estação e deixar que todos os relógios estivessem sempre com o mesmo horário. E aí o Hugo fala para ele assim, mas e a escola? Ele falou, tem uma excelente notícia para você.
esquece escola, daqui para frente você vai aprender a consertar relógio e não precisa mais estudar. Só que o Hugo, como o Jorge, era um menino curioso, né? Ele queria continuar estudando, ele queria continuar aprendendo, mas não foi possível. Então o tio pega o Hugo, joga nesse quarto, eles moram juntos, o tio some às vezes dias, porque é uma pessoa que não se controla em relação à bebida, e infelizmente esse tio deixa 2 ensinamentos para o Hugo. Um muito positivo, que é o consertar os relógios da estação, e o outro nada positivo, que é roubar para poder se alimentar, porque ele não estava interessado, ele não tinha tempo, ele não queria saber da criança. Só que quando o irmão dele faleceu, só sobrou ele e ele pegou o Hugo. E aí o Hugo, um dia, correndo, né, assim, resolve ir embora. Ele pega as coisas dele e fala, eu vou embora desse lugar aqui. Aproveitou que o tio tinha sumido, como sempre, e pega as coisas e vai embora. Quando ele chega na frente do museu, que estava todo queimado e interditado, ele tem curiosidade de entrar, porque ele sente falta do pai e ele pensa, será que não tem nada do meu pai aqui? Né? E aí, quando ele entra, ele vê o autômato. E aí ele dá um jeito, carrega aquele robô aos poucos, leva para o quarto e começa a consertar. Só que o Hugo, como ele aprendeu a roubar comida, ele também aprendeu a roubar outras coisas. E tem uma pessoa que tem uma loja de brinquedos. E essa loja de brinquedos está assim de peças. E o Hugo começa a roubar as peças para consertar o autômato, lendo o que o pai deixou no caderninho. Só que um dia o dono da loja pega o Hugo roubando e pega ele pelos colarinhos, toma o caderninho dele, ele fica desesperado e faz o seguinte combinado com ele. Eu vou devolver o caderninho para você, assim, você vai trabalhar para mim algum tempo e eu vou devolver o caderninho para você. O Hugo começa a trabalhar e todo dia ele conversa com a pessoa, o George, né? E ele começa a conversar e trabalhar e ele quer o caderno de volta. Só que um dia o senhor aparece com as cinzas na mão e mostra para o Hugo e fala, olha, esse aqui é o seu caderninho. Eu queimei. O Hugo desespera. Fica desesperado, porque era naquele caderno que ele tinha todas as anotações para consertar o autômato. E assim, ele fica desesperado. Só que tem uma sobrinha desse senhor que faz um sinal para o Hugo e fala para o Hugo que acredita que o caderno não foi destruído. E aí o Hugo continua trabalhando ali, acreditando na menina, para de levar as peças para casa, porque na verdade ele já tinha o suficiente. Ele ia parar de roubar de qualquer jeito, então ele já tinha o suficiente. Mas só que o George começa a criar um vínculo de carinho com o Hugo. Ele já é um senhor, e ele vê que aquele menino, na verdade, que está faltando é alguém para cuidar dele. Mas assim, ele cria um vínculo de carinho, mas sempre, né? Se você for roubado por mim, você vai ter o pé atrás comigo para sempre, né? Com certeza, né? Não é verdade? Ai, mas ele não vai perdoar? Vai, mas é um perdão inteligente. Perdoa, mas vamos ficar esperto, não é verdade? Então, assim, aí ele... O George tem um hábito de brincar com as cartas. E o Hugo fica apaixonado por aquilo, né? Por quê? Porque o pai dele também falava para o Hugo dessa coisa do... O pai dele era muito apaixonado por cinema e falava que, na verdade, o cinema era um grande espetáculo de mágica. E quando o Hugo vê o Jorge trabalhando com as cartas, ele chega para de trabalhar e fica olhando. E aí ele fica pedindo para o George repetir o que ele faz com o baralho, né? E o George sempre trocando qualquer coisa com o Hugo com trabalho. E aí o tempo vai passando, né? O Hugo quase termina o autômato. Só que aí a Isabelle, que é o nome da sobrinha do George, rouba o caderninho e entrega para Hugo. E George fica revoltadíssimo, porque ele tem certeza que uma vez ladrão, a cabeça dele, para sempre ladrão.
Então ele tem certeza que quem roubou o caderninho foi o Hugo. Só que o Hugo não entrega a Isabelle, o Hugo continua trabalhando, pega o caderno de volta, continua trabalhando no autômato, né? E um belo dia, o Hugo observa que tá pronto. E o Hugo tinha uma esperança assim, quando eu fizer esse autômato, ele vai trazer para mim uma mensagem do meu pai, e meu pai vai ter deixado uma coisa muito legal, né? Só que tá faltando uma pecinha de nada para o Hugo conseguir que o autômato faça o que ele quer. E aí eu paro aqui. Por quê? Porque eu não vou contar se ele consegue a pecinha. Eu não vou contar se o pai deixou uma mensagem mesmo para ele. Eu não vou contar se realmente isso vai mudar a vida do Hugo, né? Talvez ele até encontre com o Jorge. Então, Legal, legal. esse livro, ele é muito, muito legal. Muito interessante, né? Eu vou tirar o legal porque eu brigo com os meus alunos que eu não quero nada de legal. Eu falo para eles, legal é tomar sorvete num dia de sol. O livro é interessante, é empolgante, é emocionante, é diferente. Aí eles ficam procurando palavras iguais. Então, assim, é um livro muito interessante. Acho que você podia até fazer um dia aí o Jorge se encontrar com o Hugo, ia dar uma boa de uma conversa, né? Tem que ver com a escritora aí se dá, né? É verdade. Então, assim, é uma história só, mas maravilhosa. Maravilhosa. E aí eles falavam, professora, quando eu vi o tamanho do livro, eu fiquei muito assustado. Só que quando eles abrem, que tem todo esse material de imagem, aí você sabe, como você bem disse, né? Quando você viu a Bíblia que só tinha letra, você falou, mas meu Deus, que eu vou voltar pro diabo, porque é muito melhor. Porque imagine, você tá acostumado com um gibizinho, com imagem, tudo, agora de repente só texto. Só texto. Marcelo, eu não vi se eu acho que o Gustavo não entrou. Mas vamos pegar os livros, eu vou pedir para a Elaine fazer. Beleza. Ela faz um print nosso. Se você quiser pegar também o outro, pode, Marcelo, não tem problema. Pegue os dois. Isso. Coloque, dê um jeito aí para aparecer seu rosto e os livros. Aparecer. Não, você tem mais para isso, assim. Aí. Ou então um de cada lado também fica bom, não sei. Vamos ver. Veja aí. Aqui, isso. Aí a Elaine faz um print nosso, né? Fica muito bom. Pronto, acredito que ela já fez, porque ela está me ouvindo aqui e aqui, dentro de casa. Então, gente, a nossa live foi essa conversa maravilhosa com esse escritor, professor, amigo, pastor, animadíssimo, apaixonado pelo Jorge, como se fosse um filho dele, né? Verdade, isso é verdade. Encantou as pessoas que ouviram, porque as coisas que estão escritas aqui, as pessoas ficaram encantadas com o seu jeito de falar sobre o Jorge. Tem bastante aluno aí, ó. Eu vi muitos. Que lei deseja que seja maravilhosa a sua reedição. Se você quiser vir aqui para lançar com a gente aceita, com certeza. Legal, tá, legal. Marcelo, eu deixo um minutinho para você se despedir, porque eu acho que falta 2, 3 minutos. Não sei. Tá bom? Você se despede. Beleza. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade que vocês nos deram aí de poder apresentar o Jorge, que eu falo, é algo que eu falo, trato como um filho mesmo, porque saiu do coração da gente, né? Verdade. E para quem se interessar, é só entrar no meu site, marcelomena.com, tem tudo lá. Tá? Okay. Você consegue baixar, você consegue comprar, tem tudo lá, fica fácil de lidar. Tá? Ok, Marcelo. Boa noite, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. O pessoal está querendo que eu mostre a caneca. Ai, que linda! Que linda! Faz print lá, que lindo! Deixa eu aproveitar. Essa caneca aqui, ela tem uma história, esqueci de contar. Ela tem uma história. Porque o que acontece? Tá vendo essa criança aqui, ó? Essa criança é o Jorge. Gente, que legal! Tem um casal amigo nosso que ficaram fã do livro do Jorge.
E a menina ficou grávida, eles também têm duas crianças, duas meninas, e elas também Aham. já, a mais velha já leu todos os livros do Jorge. Isso. E ela ficou grávida e ele falou assim, se for menino vai se chamar Jorge, né? E daí eu falei, nossa, materializaram o Ótimo. personagem na criança. E aí me Então, deram de presente ai, a linda. xícara, ó. Linda, Ó, Marcelo. Então tá bom, muito obrigada, beijos. imagine. E Tudo de você já leu? bom. Obrigadão. Tchau, gente. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.